Fala turma, estamos aqui para mais um episódio dos Esporte aos Negócios, seu podcast que a gente vai falar de alta performance nos esportes e como reflete nos negócios. Estou aqui com o nosso host, o nosso sensei, mestre dos microfones e dos tatames, Flávio Colucci, proprietário da Academia RP Fitness, sócio proprietário da Boali, Alimentação Saudável, filiais Ribeirão Preto. Nas câmeras, a gente tem Guilherme da Diamond, responsável pela produção total aqui do podcast, e co-host Marco Aurélio, proprietário da M2X, Marketing e Vendas e faixa azul de Jiu-Jitsu. Flávio, apresenta pra gente o nosso convidado. Legal, com muita satisfação, Rogério Quintela da Cunha Silva. Não sabia nem que tinha tudo isso, Rogério. Você viu? Nome de príncipe. Nome de príncipe. Geral, o pessoal te chama de Sensei, professor Rogério. Como que a gente vai te chamar aqui? O que você prefere? Pô, Quintela, professor. Quintela. Tanto nome, né? Nós já estamos há tantos anos juntos, chama o que você quer achar tanto mais confortável, Flavião. Quanto tempo a gente se conhece, Rogério? Flavião, eu tô na Barão de Mauá há 32 anos. Então faz exatamente isso, 32 anos. Quando você fazia judô na São José. Na São José. E eu treinava na São Francisco. Na São Francisco. Você veio ali de Batatais, né? Nós estamos falando de 93, né? Nós estamos falando de 1993. Olha que loucura. Tinha 15 para 16 anos. Você começou a dar aula com 15 para 16 anos. 15 para 16 novo, anos, né? Em troca de uma bolsa de estudos. Olha que legal. Então foi em troca de uma bolsa de estudos. Né? Eu tinha sido terceiro colocado no Campeonato Paulista aquele ano, 92. Meus pais tinham separado e eu falei, pô, quero sair de casa. E aí eu fui para Ribeirão, conheci o professor Nicolau Spinelli, pai do Carlos César, do Marco Aurélio, das meninas, já veio a falecer. Eu queria representar Barão de Mauá nas competições. Ele falou, ó, você vai representar Barão de Mauá, mas você vai ter que dar aula também. Eu falei, tá bom. Eu tinha 15 para 16 anos, faixa marrom de judô, e foi aí que a gente se conheceu. Meu, que legal. Eu comecei com 13 anos, eu sabia que você tinha começado cedo também a dar aula, né? A gente começou muito cedo a dar aula, né? Nem sei se pode hoje, né? Hoje tem uma... Pode, mas tem que estar bem orientado, né? As pessoas precisam ser bem orientadas por um bom profissional, está sendo validado pelo Conselho Regional de Educação Física, ou seja, precisa fazer certinho, porque afinal de contas nós trabalhamos com o tesouro da casa, que são as crianças, né? Nada mais importante do que os filhos, então as pessoas têm que estar bem estruturadas para isso. Você veio do professor Berigo, né? Saudoso Berigo. Saudoso Berigo. Saudoso Berigo lá em Batatais, que legal. E naquela época tinha uma rivalidade, São José e São Francisco. Era uma boa rivalidade. Era uma boa rivalidade que ajudou a crescer o judô. Cresceu muito o judô em Ribeirão naquele período em função dessa rivalidade, né? Sem dúvida. Os professores extremamente competitivos, tanto o Zé Luiz como o Francisco, foram boas histórias, né? Muito legal, muito boas histórias, né? Por falar em criança, tá com uma criança aí, né? Tô com um filhinho de 2 anos, e desde quando minha esposa já ficou grávida, a gente praticante de jiu-jitsu, falei, cara, eu quero colocar o meu filho no judô, principalmente por essa linha de hierarquia, dedicação, disciplina. E uma pergunta que eu tenho, com quantos anos a gente já pode colocar uma criança no judô? Qual que é ali a orientação? Hoje meu filho tá com 2, já posso colocar ele? Muito subjetivo. Tá? Depende muito das características de algumas crianças. Por exemplo, o meu é agitado. Esse trabalho que eu desenvolvo de forma personalizada, eu oriento com 3 anos. Então, 3 anos, a criança pode começar a iniciar o judô. Muito cedo, né? Muito cedo. Porque é personalizado. Porque né? é personalizado. Numa escola, por exemplo, nas escolas onde veste, né, tem o nome Rogério Quintela, a gente orienta com 4 anos. Por que isso? Porque são muitas crianças. Né? E eu falo que a iniciação precoce é muito saudável. A especialização precoce não é saudável. Né? Então a criança vai brincar de fazer judô. Eu falo para os meus professores que se eles ensinarem judô da forma que nós aprendemos, eles vão morrer de fome. Né? As coisas precisam ser mais dinâmicas, mais interessantes e criar mecanismos para que a criança se apaixone pelo judô ou pelo esporte que ela bem entender, mas de uma forma lúdica, de uma forma inteligente e interativa. Rogério, você acha que a geração mudou? Por isso que o nosso judô já não dá para ser aplicado 100%. O judô que você aprendeu na São Francisco, com o Sensei Berigo, o judô que eu aprendi com o Sensei Zé Luiz, não dá para ser aplicado hoje numa academia, né? Até como iniciação também não dá. Você acha que a geração que mudou, o que mudou? O judô que modernizou, como foi isso? Eu falo que o esporte muda a cada minuto, né?
Vamos lembrar lá atrás, não existia nem cor de faixa. O cara começava judô na faixa branca, ele ficava por 15 anos na faixa branca, e depois ele recebia a faixa marrom para mostrar que ele era um pouquinho mais evoluído, né? Que ele não era um iniciante, isso depois de 15 anos. E aí depois mais 3 anos para ele pegar a faixa preta. Então eram 3 cores ali. Branca, marrom e preta. E aí depois o judô veio para a França. E aí o ocidental começou, ele precisava mostrar que ele estava evoluindo, né? Então, criaram as cores. Hoje tem as ponteiras. Então, assim, a necessidade da criança, do jovem e da família entender um processo e entender que a criança está progredindo está cada vez mais latente, está aparecendo cada vez mais. Acho que vem desse conceito lúdico que o senhor falou com a criança, né? Que mostrar a evolução contínua ali, que ele está melhorando. Então, a faixa, um grau, a ponta, e ele vai evoluindo para que sempre ele queira mais, né? Eu acho que a gente só consegue acionar esse gatilho de querer mais se a gente conseguir visualizar. A mesma coisa de perda de peso. Você vai acompanhando ali, você vai querendo mais. Então, ali a gente foi evoluindo o judô exatamente para deixar mais buscável essa questão da preta, da marrom. Sim, sem dúvida nenhuma. E o que eu costumo dizer para todos os meus professores, meus amigos, é o seguinte: o garoto, ele pode aprender o Sotogari, Koshiguro, Mogosho, Utigari, os golpes de judô em qualquer lugar. Mais importante de tudo isso são os valores do esporte. Então, se ele não souber fazer um bom golpe, tá tudo certo. Mas se ele pegar os valores do esporte e colocar fora do tatame, seja na escola, seja na empresa, no local de trabalho, nós acertamos. Que é o grande diferencial do judô, né, Sensei? Ah, sem dúvida nenhuma, né? Como esporte, pega os valores do judô, ou mesmo os valores olímpicos, né? De respeito, de amizade, de honra, de ética. Né? Sem dúvida nenhuma, é isso que faz a diferença no mundo corporativo. E eu acho que fora ali das artes marciais, pouquíssimos esportes traz essa linha de valores, agregar valores pra gente, né? A arte marcial, tanto que é um dos poucos esportes pra infância ali. Deveria ter em todas as escolas, em todas as etapas. Sim, principalmente em relação à resiliência. Vamos pensar no esporte coletivo. Futebol, vai. Não é nem espanhol, aceita, né? Mas vamos pensar no futebol. O time perdeu, eu diluo a dor, eu culpo o outro, né? Então, pô, o garoto, ele errou o pênalti. Culpa o juiz. O outro, o goleiro levou um frango, o meu amigo levou, eu diluo aquela dor, tá? O esporte individual, vamos pensar no atletismo ou na natação. O meu adversário nadou mais rápido, o meu adversário correu mais rápido, no tênis o meu adversário bateu melhor na bolinha. No judô, você apanhou. Você com você mesmo. É você com você mesmo. E não foi... Autorresponsabilidade. E é isso, você apanhou. Pô, eu apanhei. Eu perdi. Tem uma história... Entendeu? E isso traz crescimento. E cada dia que passa, você falou que essa geração mudou, cada dia que passa, as crianças, os jovens, eles estão menos resilientes, eles estão menos tolerantes à dor e à derrota. Isso é preocupante. Isso é preocupante. Muito. Rogério, eu lembro que às vezes eu saía de competição que eu ganhava e me sentia mal porque eu tinha lutado mal. E competição que eu perdia, lutas que eu perdia, mas eu lutei bem e saía feliz, porque tinha essa relação da cultura, né? Conta um pouco, como é que surgiu o judô pro pessoal do Jigoro Kano? Por que tem essa cultura tão forte até hoje, né? De valores. Quando o professor Jigoro Kano criou o judô, o Japão estava vivendo um momento ali pós-guerra, né? Pós-guerra civil. E aí estavam acabando, não existia mais a necessidade de termos os samurais, porque já tinham as regras, as leis, e as pessoas estavam deixando de praticar atividade física. Essa foi a ideia. É o pai da educação física no Japão, é o Jigoro Kano, né? Então ele falou, pô, eu preciso criar uma arte aonde as pessoas tenham prazer em praticar, aonde machuque menos, lesione menos, e ele tirou os valores, né, do jiu-jitsu, né, jiu-jitsu na época, né, do Japão, e criou o judô, né, caminho suave, caminho para a vida. A palavra judô significa caminho suave. Dojo, lugar onde eu busco o caminho. Sensei, aquele que mostra o caminho. Então tem todo um valor agregado muito grande na educação e na saúde. Quando o judô foi para a Olimpíada,
Jigoro Kano não chegou a ver. Ele morreu no ano que o judô ia para os Jogos Olímpicos. Mas ele deixou muitas vezes dúvidas se isso seria bom para o esporte, né? Se esses valores não se perderiam no decorrer dos anos. Então cabe a nós darmos continuidade nisso. E a dúvida que caminha a humanidade, né? A dúvida que faz a gente ir atrás e ver o que está acontecendo, será que é ou não pensando é? Como pai, né? Olha que legal. Além de trazer os valores, uma arte, ainda tem uma segunda língua ali, né? Porque o senhor estava falando que os nós, praticamente, a criança ela tem que assimilar uma segunda língua para ele entender o que ele tem que fazer. Então, é muito aprendizado ali já na base. E eu acho que dentro do que o senhor falou, vem muito da nossa geração criadora de filhos agora. Você vai chamar o Rogerão de senhor professor. Eu tenho a mesma idade que ele. Não faz isso não. Que o professor. Então estamos juntos. Mas dentro do que o professor falou, acho que vem muito dessa nova forma de educar os filhos, que é o dar o que eu não tive, trabalhar uma educação mais macia, sem tanta cobrança na criança. Então eu acho que isso deixou as crianças numa esfera, numa bolha ali, que hoje eles não aguentam a pressão. Quando sai da nossa bolha, da nossa casa, a pressão da vida, ela acaba sendo muito pesada e eles não aguentam. Então, muitas vezes, hoje a gente vê. Antigamente, eu saí de casa com 17 anos. Hoje a gente vê adultos com 28, 29, ainda dentro de casa, exatamente porque não aguenta essa pressão. Na visão do professor, o judô ele ajuda também nessa parte da pessoa ter, além da resiliência, da autoestima para ele sair para a vida. Porque hoje, vocês falaram aqui, né? Você é professor há 13, 14 anos. A pessoa, o aluno ali, ele sai muito cedo também para o mundo, para competir. Então, eu queria uma visão do senhor sobre isso. Sobre tudo isso que nós conversamos até agora, o fator tomada de decisão acho que é imprescindível. Bacana. Né? A tomada de decisão no tatame precisa ser exata. Qual é o melhor golpe, qual a melhor sequência, qual é o melhor momento de aplicar. E isso que acontece na luta, no mundo competitivo, ele leva para fora do tatame. Qual é o melhor momento de falar com determinada pessoa, de que forma que eu entro na sala dessa pessoa. Eu lembro certinho que os meus alunos do Barãozinho, né, eles entravam na sala de aula e sem querer cumprimentavam na porta e os professores davam risada. Né? Falavam, nossa, eu tô achando que eu tava no tatame. Então eles se cumprimentavam para entrar na sala de aula. Então assim, a tomada de decisão no esporte contribui para uma vida toda. E o que eu falo muito para os pais dos meus alunos, para os meus amigos? Faça combinados com seus filhos. Ah, meu filho não faz nada. Ele faz 2 meses de judô, faz 3 meses de judô, faz natação, faz hipismo, Peraí. Ele entrou no esporte com a sua autorização e com a sua permissão. E ele tá saindo da mesma forma. Que dica interessante isso, hein? Lá em casa. Dá um exemplo, assim, como funciona isso aí? Vamos lá. Duas coisas. Uma, o que acontece na minha casa, com os meus filhos. Certo. Né? Dioguinho com 5 anos, pai, eu vou parar a natação. Disse, não, com almoço em casa. Olhei, 5 anos. Vai parar a natação? Por quê? Enjoei. Falei, filhão, quem enjoa é mulher grávida. Faz natação se quiser. Se eu quiser, não. Se quiser continuar morando aqui em casa, se quiser almoçar, se quiser Dia das Crianças e Natal. Então a gente brincou naquele dia, mas ele entendeu que enquanto ele estiver sob a minha responsabilidade, quem vai decidir o que vai ser feito sou eu. Né? E o pai precisa ter essa noção. Quanto tempo? 1 ano. Para que ele tenha vivência esportiva. Então assim, qual o melhor esporte? Escolha 2. Um individual e um coletivo. Certo. Quanto tempo que eu devo fazer isso? 1 ano. Que aí você vai ter tempo. Se não, ele faz 2 meses. 2 meses estão falando de 6 aulas, 8 aulas, mas não gostei. Você não teve vivência. E aí você não teve tempo do professor conhecer o seu filho, de retomar sobre isso. Lá em casa, o Diogão, vou fazer basquete. Beleza, vai lá com o Renato na R13, show de bola. E quem mais? CrossFit. Então tá, 1 ano, tá feito. É 1 ano? É 1 ano. Se chegar em setembro e falar, vai parar, não vai parar. Sai negociável. Combinado. Faz um combinado. Faz um combinado com o filho. Que legal. Né? Porque senão o garoto faz judô, natação, hipismo, basquete, tênis e fica igual um pato. Não anda bem, não nada bem, não voa bem. Não faz nada bem feito. Então pega 2 atividades e faça
bem feito. Então fica a dica e isso você faz na sua casa, né? Isso que é legal. Porque não adianta só falar e de repente o cara não faz, né? Não tem isso você faz na sua casa. Tem que executar. Pai e mãe tem que executar isso. Bacana. Né? Então, chega agora no final no comecinho do ano agora também. Ó, combinado. 2 esportes, escolhe. Eu quero fazer judô e vôlei. Beleza, judô e vôlei. Por quanto tempo? 1 ano. Não tem essa de parar no meio do ano. E sabe, Flávio, professor, eu acho que no mundo corporativo aqui na agência a gente tem muito isso que eu falo pra todo mundo. Combinar não sai caro pra ninguém. Se eu tô combinando com você e você tá combinando comigo, cara, vamos ter disciplina e dedicação de fazer. E a gente combina, cara, você vai vir, você vai fazer essa atividade, eu vou te ensinar isso, você vai evoluir, você consegue chegar até aqui. E eu acho que combinados pra vida, isso que o senhor falou, é básico e fundamental pra tudo. Vida profissional, estudo. Cara, quantas pessoas começam um curso, dá 2 meses, vai para outro curso, dá 2 meses, vai para outro curso. Você fala, você não vai acabar nunca, nenhum. Tô esperando achar um que eu gosto. Mas como que você vai definir que você gosta se você não fez um tempo mínimo para definir aquilo lá? Eu fiz 2 anos e meio de engenharia de produção, quase matei meu pai. Quando eu falei, não quero mais, por quê? Eu já trabalhava na área e eu defini que, como eu trabalhava na área, aquilo ali não era o que eu queria seguir para frente. Mas foi 2 anos e meio, foi dentro de um combinado que a gente tinha. Sem querer, estava nos valores do judô. Perfeito. Sem querer, estava no valor do judô. Vou contar uma história de um amigo, Daniel Kanashiro. Daniel Kanashiro tem um irmão, o cara é fantástico, bom lutador de judô de São Paulo, inteligentíssimo. Passou em medicina na USP, fez 7 anos de medicina, acabou os 7 anos, fez especialização, ortopedia. O pai tem um hospital em São Paulo, ortopedista. Foi lá, trabalhou 2 anos com o pai, falou, não quero mais. Eu não quero isso pra mim. Eu falei, possível. Olha que loucura. Ele falou assim, médico ganha muito bem, mas trabalha muito. Eu quero ganhar muito bem e trabalhar pouco. Falei, não é possível. E aí colocou o cara no psiquiatra, todo mundo, a família ficou doida. Louca. Ele foi estudar. Estudou 2 anos, passou num concurso público, fiscal da Receita Federal. Falou, pai, agora eu tô feliz. Tá mais agora feliz. Eu ganho bem e não trabalho tanto. Era o que ele queria. Era o que ele queria. Que legal. Daniel Kanashiro. Que bacana. Ó, vamos lá. Vamos voltar agora uma pergunta agora interessante, Gerão. Seguinte. Teve atletas que competiram com mais volume do que você. Por exemplo, eu competi mais do que você. Sim. E você se tornou o técnico, talvez o técnico mais vitorioso de Ribeirão. Provavelmente o mais vitorioso de Ribeirão, de expressão, né? De campeão paulista, campeão brasileiro, pan-americano, sul-americano, né? Molecada voava, né? Molecada voava. Sempre fui apaixonado pelo alto rendimento. Isso até hoje, tá? Até 2019 eu estava junto com a seleção, viajando com os atletas, é mágico. Eu sentia isso, né? Que seu olho brilhava. Um dia você falou assim, não, o negócio é primeiro colocado. Você tinha esse tesão, né? Não é só competir, você tinha o tesão de levar a molecada. 2 perguntas. Primeiro, como é que era a família? Porque é difícil, né, Gerão? Você viajava todo final de semana. Eu acompanhava, né? Você viajava todo final de semana. Como que é a família nessa história? Vamos lá. Ela conseguia entender isso? Sim, era sim. difícil? A Vanessa, era um combinado também com a Vanessa? Era um combinado com a Vanessa, com o Diogo, com o João. Não era fácil, mas era apaixonante. Tempo de estrada. Então, assim, o que acontecia com muitos atletas do Brasil e do estado de São Paulo? A Vanessa é muito parceira sua, eu vejo, né? Tá em tudo ali, te acompanhando em tudo, né? Um beijo pra ela ali, ela tá sempre ali. É um encanto. Estamos juntos aí há muitos anos, né? 18 anos juntos. E eu sempre fui muito apaixonado pela competição, né? Pelo embate, pela vontade de fazer melhor. Quando eu colocava o meu atleta no tatame, eu estava treinando ele e estava treinando o meu conhecimento, né? Então, assim, se o atleta perdia, a gente perdia juntos. Se ele ganhava, nós ganhamos juntos, né? Então, sempre foi a forma que eu encontrei de também me avaliar como treinador, né? E aí eu falo tempo de estrada. Os caras treinavam em Ribeirão, em muitos lugares do estado de São Paulo, o cara treinava o regional, e aí ia para outra fase, que era o estadual do interior, e chegava no Paulista. E aí o cara fazia 8 competições, 6 competições um ano. Os nossos atletas faziam 20. Muito. Por quê? Aonde tinha torneio eu ia. Eu pesquisava. Aonde tem campeonato de judô, vai ter o torneio do tio Zé Bigode em Itapira. Vambora! Pega um ônibus e vambora. Então, quando o atleta
chegava no Campeonato Paulista, ele já tinha vivido experiências incríveis, e ele já conhecia todos os seus adversários, ele sabia se o cara era destro, se ele era canhoto, se ele fazia golpe de perna. Por quê? Porque ele teve essa vivência esportiva. Se ele já tinha ganho do atleta, se ele já tinha perdido, isso foi muito bom. Aí você perguntou da família, como é que era a minha vida? Eu trabalhava de segunda a sexta-feira, sempre apaixonado com os atletas de alto rendimento, então das 7 às 9 da noite era o momento da minha alegria, né? Chegava sexta-feira, eu não dava aula à tarde porque eu sabia que eu ia viajar. Aí eu saía na sexta, na hora do almoço, São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília, Porto Alegre, Curitiba, onde tinha judô de alto rendimento, eu tava lá. Isso é esse Brasil todo aí. Ah, muito. E a gente tava lá. E eu voltava domingo à noite para comer uma pizza com a família. Tá? Então a vida sempre foi assim, até 2019, com a Mariana Heidrich, que foi a nossa última atleta de ponta, foi campeã brasileira, não conseguiu ir bem no PAN e no Sul por uma questão de peso, enfim. Mas foi uma menina que também se destacou muito hoje no cenário nacional, até 2019, depois foi para São Bernardo, machucou, voltou para Ribeirão. E em 2020, eu ia estar no mesmo ritmo. Quando veio a pandemia, cara. A pandemia foi um divisor de águas na minha vida. E aí, num sábado de manhã em casa, fazendo um lanche para a família. Pão, presunto, queijo na chapa. Você quer pão com o quê? Pão com manteiga. Eu olhei aquela cena ali, rapaz. Minha esposa, o João, meu filho do primeiro casamento, e o Diogo, meu filho com a Van. Eu olhei aquela cena fazendo um pãozinho na chapa. Faz tempo que não acontecia isso. Não, nunca tinha acontecido. Primeiro inédito. Nunca tinha acontecido. Não sabia o que era um sábado sem compromisso. Eu olhei para aquela cena e falei, não quero mais perder isso. Não quero mais perder isso. Eu não estou falando que eu não volto, mas eu estou falando que hoje a minha vida é muito mais prazerosa estando ao lado da família. Até porque a nossa sociedade não consegue entender o que é o esporte de alto rendimento. Você pega um atleta campeão pan-americano, é campeão pan-americano. Você pega um garoto que ganhou uma medalhinha num torneio, num festival em Ribeirão, para a sociedade ter o mesmo peso. Aí ele ganhou medalha lá também, você viu? Ele também é campeão. Então, infelizmente... ele é federado, meu filho. Ele é federado, né? Então, assim, a sociedade hoje não tem noção o que é colocar um atleta na seleção brasileira, quantas pessoas trabalham com isso. É o fisioterapeuta, é o endocrinologista, é o ortopedista, é muita gente envolvida. É uma equipe multidisciplinar, é a psicóloga, e é um prazer muito grande, mas a gente precisa ser mais reconhecido nesse processo. Gerão, falar de reconhecimento, eu vou fazer um reconhecimento aqui para você. O que eu sentia? Eu sentia que o Rogério técnico tinha um feeling diferente para técnico. Ele sabia quem que ele tinha que apertar, vai, e ele sabia quem que ele tinha que abraçar. Porque cada atleta tinha um que se você apertava um pouquinho mais, ele espanava. E tinha outro que se você abraçava, ele voava. Eu lembro um treino que eu tava fazendo lá na Academia RP, e você dando treino lá pro pessoal, eu com Bastos. O Bastos era do meu tamanho já, mas era um moleque, né? Muito novo. E eu era superior com ele no judô e tal, né? Ajudou muito ele a crescer, né? Você ajudou muito ele a crescer. Eu e o Bastos, é verdade. Porque assim, você fez corpo de treino para ele. Verdade. Né? Assim, você não tem noção, você não ia lembrar disso, mas eu preciso te lembrar. Provavelmente o Bastos não teria sido campeão brasileiro, pan-americano, sul-americano, sem a tua presença no tatame, Flavião. Que legal. Sabe, cara, porque era uma realidade. Você parava o que você estava fazendo, a tua parte administrativa da academia, põe o kimono e ia treinar com o cara. Já imaginou o quanto você fez ele crescer nesse processo? Olha que bacana, tô até arrepiado de pensar. Muito saudade dele. E aí eu lembro um dia, que eu joguei ele uma vez, joguei a segunda, separou o treino, eu vem aqui embaixo. Pá, deu um gás nele. E ele suportava isso, né? Ele veio pra cima igual um leão comigo. E eu fiquei gravado isso na cabeça, né? Eu falei, pô, o Rogério tem um feeling ali diferente. E tinha aluno que você tinha que dar um abraço pra ele, né? Você tem esse... Tinha que acolher. Tinha que acolher, eu falo que é igual um pássaro, né? Imagina um filhote de passarinho. Se você apertar, ele morre. Se você abrir, ele sai voando. Então você tem que ter esse equilíbrio emocional. Vamos chamar isso de equilíbrio emocional. De que forma que eu vou lidar com as adversidades desse atleta,
de que forma que eu vou lidar com as adversidades dessa atleta, e eu sempre fui muito apaixonado pelo judô feminino, né? A menina, a mulher, quando se dispõe a fazer alguma coisa, pô, com todo respeito, ela põe a gente no chinelo. Muito. Em determinação, em dedicação, em competência, em disciplina. Tava falando isso hoje. Aqui a gente fala, não, se eu e o Guilherme fosse fazer um ajuste aqui, ia fazer de um jeito. Já foi lá, fez todo outro jeito, com outro olhar. Falou, cara, mulher, ela tem um outro olhar para as coisas, um cuidado ali, que é muito diferencial. Gerô, e você teve, talvez, você foi em Ribeirão mesmo, as meninas que mais se destacaram saíram de você, né? A Juliana Baceto. Marcela Tassinari, Mariana Harisch recentemente. A Bia, Mariana Garcia. Que legal. Era um time de que meninas. É impressionante, né? E de gerações diferentes também. Então não foi uma geração que destacou, foram várias. Da Juliana à Mariana tem uma ou duas gerações, né? Isso. E aí você vê hoje essas meninas felizes, trabalhando com as suas famílias. Muito legal. Né? Então isso é gratificante. A Mariana, eu lembro um dia que ela tava brincando de jogar bola. Meu, tudo que ela fazia bem feito. Jogar bola melhor do que eu, né? Era impressionante, impressionante. Voltando aqui a alto rendimento, né? Que você gosta muito, quero ver teu olho brilhar aqui, ô Gerão. Você montou em Ribeirão, me corrija se eu estiver errado, a primeira estrutura mais profissional em Ribeirão do judô, que tinha psicólogo, que tinha preparador físico, tinha patrocínio, você conseguia patrocínio que as pessoas não tinha conseguiam. Tinha os amigos. Tinha os amigos, tinha você, o Flow, o Colucci. É verdade. Né? O Alexandre, era muita gente ligada nisso, né? Thiago Alcântara, endócrino. E tudo isso que a gente foi conhecendo pessoas e foi agregando valor em pessoas assim, na grande maioria, voluntários, cara. As pessoas que olhavam pra mim e falavam, não, eu vou junto a esse cara porque ele realmente... Tô vendo que ele gosta do que ele faz, não é, né? Ele é apaixonado. Tem brilho no olhar, né? Quando tem brilho. E aí, nós conseguimos montar uma equipe multidisciplinar, isso foi um ganho muito grande. E é onde que a gente aprende com isso? Lá no Rio. Então a gente criou uma relação muito estreita com o Comitê Olímpico Brasileiro. Eu tenho uma admiração enorme pelo Paulo Vanderlei, que é o nosso presidente do COB, Rogério Sampaio, diretor executivo e tudo judoca, né? O Kenji, diretor de desenvolvimento, o Ney, o judô inteiro ali. E é a primeira vez que nós temos mais de 50% de judocas como presidentes dos comitês olímpicos do mundo todo. Do mundo. Você pega o alemão judoca, você pega o argentino judoca, os presidentes judocas. E eu aprendi muito na ABT, Academia Brasileira de Treinadores. Foi um momento, um divisor de águas na minha vida profissional. Então eu ficava no Rio de 2013 a 2015, trabalhando para os Jogos Olímpicos, Rio 2016, e eu ficava 15 dias em Ribeirão, treinando os atletas daqui, e tinha o Silvinho, tinha uma série de outros professores, e ficava 15 dias no Rio, na Academia Brasileira de Treinadores. Aquilo foi para mim um divisor de águas, eu aprendi muito com aquele time. Aí quando eu trouxe para cá essas inovações, foi sem dúvida nenhuma um ganho muito grande. Foi muito legal. Rogério, eu vou te fazer uma pergunta. Eu senti, me fala se você sentiu isso também. Um certo ciúmes na época de alguns professores, ou da maioria dos professores de judô, porque não tinha essa estrutura, ou não tinha conseguido, ou não tinha visualizado. Eu acho que a maioria dos professores não tinha visualizado isso, né? Você sentiu isso também na pele? Uma certa, não falo rivalidade, mas um certo ciúmes dos professores? Eu não tinha tempo para sentir isso, mas eu percebia. Isso é legal, não tinha tempo. Eu tinha tempo, eu tinha que voar, meu. Não adianta você ficar falando. Eu falo que duas coisas. Ou você é pedra ou você é vitrine. Eu prefiro ser a vitrine. Entendeu? Então eu continuo. E tá tudo certo. Tá tudo certo. E faz parte da alta performance. Né? Cada um faz o seu papel. Entendeu? Vamos chamar, essa palavra pesada, inveja, ciúme, enfim. Isso nunca me abalou, pelo contrário, acho que quanto mais falavam, mais eu trabalhava, mais resultado eu tinha, não porque eu precisava mostrar para alguém, porque eu gostava daquilo que eu fazia. Então assim, e outra coisa,
ninguém vai falar de quem não faz nada, né? Eu falo que ninguém chuta cachorro morto. Você quer chutar cachorro bravo, que morde, que vai para cima, né? Então eu acho que, Flávio, isso existe até hoje. Isso, eu falo, meus amigos no Rio, São Paulo, falam que Ribeirão Preto é uma fazenda grande, principalmente com o esporte. Né? As pessoas ficam muito olhando para o lado, o que o outro está fazendo, enquanto o resto, as demais cidades do porte de Ribeirão Preto acabam crescendo muito mais do que a gente. Você acha que ainda continua assim? Sem dúvida, sem dúvida. A gente precisa crescer, sabe? Parar de olhar o mimimi e fazer o melhor, não só para o esporte, mas para o atleta que está ali do teu lado, para a família, para o atendimento. Né? A gente coloca o professor de judô num pedestal. Não, nós temos que acolher as pessoas, tratar as pessoas bem. Isonomia. Né? Eu falo que o meu cliente do condomínio, do country, do golfe, ele tem o mesmo tratamento do que o meu garoto do projeto social. Sabe? A gente tem que tratar as pessoas de forma igualitária, isonomia, com carinho, com respeito, independente da cor, da situação financeira, da religião. É assim que eu penso. Rogério, eu senti... teve uma vez que eu fui treinar lá no SEIB. Foi umas 2, 3 vezes. E aí, eu não sei se você vai lembrar que eu conversei com você. Eu falei, Rogério, você fez um negócio que eu nunca tinha visto aqui. Você conseguiu juntar crianças com poder financeiro super confortáveis e crianças com poder financeiro super simples, treinando de igual para igual, saindo na porrada. E viajando junto. Viajando junto e voltando das férias e cada um contando as suas férias diferentes. Você me falou isso, Flávio. Um falando, eu voltei da Disney, o outro falando, eu fiquei jogando bola na rua e tava tudo certo. Era muito legal isso, né? Foram experiências maravilhosas, né? Então, por exemplo, eu tinha garotos que já tinham ido para Disney 8 vezes, com 14 anos. Eu lembro certinho, com 7 anos, num café da manhã. E o que é legal do esporte? Ali todo mundo é igual, a camiseta de todo mundo é idêntica. Né? O calção é o mesmo. Kimono é igual. Se você tem um cartão de crédito top que o seu pai te deu, e se você tem 30 reais para comer, todo mundo vai comer a mesma refeição. Por quê? Porque estava sob a minha supervisão. Você não vai comer camarão porque você está com mais dinheiro e você não vai comer peito de frango porque você está com menos dinheiro. Muito legal. O cardápio vai ser esse. Então a gente chegava num hotel, por exemplo, café da manhã bacana e tal, e eu lembro certinho de um garoto do instituto lá do SEIB e tal, do particular, com conforto, contando pro amigo da frente, né, como é que foi a viagem dele pra Disney. E 2 crianças do projeto assim, eu lembro certinho, ele bateu na mesa e falou assim, o quê? Você já foi pra Disney? E existe mesmo aquilo lá? Que legal. Ou seja, é um choque de realidade. É muito legal. É legal. E um aprende com o outro, e eles ficaram amigos e frequentam as casas. Foram momentos incríveis. E acaba aprendendo até os pais, né? Os pais acabam aprendendo muito com isso, né? Eles acabam acolhendo a criança. Acolhendo a criança que passa por dificuldade. A gente tem histórias fantásticas, né? Eu tenho 2 do projeto social que me marcaram muito. Eu estava numa festa de aniversário em família, uma judoca me ligou, eu não estou muito bem para viajar. Falei, mas aconteceu alguma coisa? Você está com medo? Você está insegura? Ela falou, não, o meu padrasto brigou com meu pai e meu padrasto deu 2 tiros no meu pai. Nossa. Mas ele tá bem, ele não corre risco de vida. Mas eu acho que eu não tô com a cabeça boa para viajar. Ia viajar às 4 horas da manhã. Isso era meia-noite. 4 horas da manhã, essa judoca tava parada na porta da van para ir para São Paulo competir. Chegou na competição, ela falou assim, eu posso ficar só aqui do seu lado? Falei, fica aqui do meu lado, você não precisa competir hoje, não. Que legal. Então são histórias muito legais. O outro é o Vitor Pompolo, um garoto fantástico que está com a gente até hoje. Ele chegou tudo sujo, uniforme sujo, a gente tinha um agasalho bonito, tem um agasalho bonito, uniforme todo sujo. Foi, pô, Pompolo, chama Vitor Pompolo. Pô, Pompolo, estamos indo para São Paulo, meu. Tudo sujo. Por que você tá sujo de terra? Ele falou, sei. Lembra aquele cachorrão grande que eu tinha? Foi, lembro. Ele morreu. E minha mãe falou, o cachorro é seu, você enterra. Não. E eu tô tudo sujo porque eu fiz um buraco para enterrar meu cachorro. Então, mas eu vou em casa e vou pôr outro uniforme. Que legal. Eu falo assim, cara, imagina a resiliência desse garoto passando por uma situação dessa com ele. Ele tinha 10 anos, hoje ele tá com 15. Que bacana. E parabéns pela mãe, né? Sim. Parabéns pela mãe. Que legal. E princípios que aprende no tatame, né? Muito desses princípios.
Professor, Vamos trazendo lá. no gancho ali da pandemia, principalmente essa virada de chave que o senhor falou pra gente, também teve uma outra virada que foi o projeto do Judô Vai Até Você. Então eu queria que o senhor contextualizasse pra gente Ué, o que é o projeto. vamos lá. Chegou a pandemia. No primeiro mês eu dei conta de pagar as contas, no segundo mês apertou um pouquinho, no terceiro mês acabou o dinheiro, gente. A verdade foi essa. No terceiro mês foi, pô, eu não posso deixar minha família passar necessidade. O que eu vou fazer? Não tinha mais viagem, não tinha mais patrocínio. O projeto social continuava pagando, mas não dava conta de pagar todas as despesas da minha casa. Tinha professores, né? Tinha professores, eu tinha uma Envolvidos equipe ali, de professores, tinha psicólogo, enfim. E agora? Falei, vou ser Uber. Pô, vou ser Uber. Fui lá, peguei documento do carro, carteira de habilitação, fui entregar, o cara falou, Essa eu não sabia. você não pode ser Uber não. Falei, mas por que eu não posso ser Uber? Você tem mais de 100 pontos na carteira de habilitação, você corre demais. Eu falei, caraca, eu não posso nem ser Uber. E agora? Nem Uber eu posso ser. Pô, Graças a Deus, Cara, a gente perdeu o Uber e ganhamos um projeto bacana demais. E aí, pô, eu saía andando de bicicleta. Peguei uma bicicleta, comprei uma bicicleta e fui andando de bicicleta. Dava 70 km de bicicleta, com a cabeça, o que eu vou fazer? E aí veio essa ideia. Falei, bom, se a criança não pode vir até mim, eu vou até ela. Arrumei uma carretinha aberta, aluguei uma carretinha, era aberta. Entrei em contato com um amigo, falei, eu preciso de um cara que faz bonequeiro. E esse cara fez bonecos de 10 quilos, 15 quilos, 20 quilos e 25 quilos. De PVC e espuma. Então era PVC, tinha essa articulação, tinha mola, mobilidade, era pesado de tinha mola também. Tinha mola. Mola não. Mexia legal. Eu lembro que eu vi, cotovelo, mas eu não lembrava. mexia Tinha joelhos. tinha articulação ali. E aí eu falei, bom, vou criar um projeto. O judô vai até você, onde você estiver. Os pais muito preocupados. Nós começamos. E aí o que acontecia? As crianças não tinham contato, né? Então eu ia nas casas, montava o tatame e eles treinavam com os bonecos. Fazia asepsia do tatame com álcool, limpava os bonecos com álcool. Eles mesmos, já era um ensinamento ali. Então, e os pais observando tudo aquilo, né? O nosso cuidado, todo mundo de máscara. Certo. E a criança treinava o judô com um boneco. E aí começou, boneco. Aí ele tem contato com um amiguinho do condomínio, fica os dois jogando videogame no quarto. Então, beleza, então podem treinar os dois. Nós começamos em 2 condomínios com 4 crianças. Hoje são 96 crianças em 13 condomínios. Que legal. Entendeu? Então, o judô vai até você onde você estiver. É um sucesso. É um case de sucesso. Case de sucesso. Não existe no Brasil, não existe no mundo. Nunca vi alguém montar tatame. E hoje a gente faz esse trabalho. Hoje são 80 metros quadrados de tatame. Ou seja, a gente consegue montar um tatame dentro do condomínio, dentro de uma garagem. 84 metros quadrados? 80 metros quadrados. 80 metros? 80 Não, metros grande quadrados. demais. É grande. Tatame. Não É é tatame grande, demais, é 80 peças. 80 peças. Né? Então eu monto um tatame num condomínio de 10 por 8. Eu monto numa garagem de 8 por 8. É fantástico. Ô, Rogério, eu lembro nessa época, né, que você estava começando esse projeto. Tinha gente que achava que eu era louco, né? Louco. Várias pessoas, né? E você fez um negócio muito legal. Eu tava com o Dadinho na época, né? Já não tava mais trabalhando com o Dadinho, mas o Dadinho tem seus projetos sociais também. E você fez uma doação muito grande. Pô, esses kimonos aqui, você fez uma doação muito grande. Já queria agradecer aqui, ao vivo aqui, né? Valeu. Eu faço essas campanhas direto, né? É muito legal. Até isso. hoje eu faço essas campanhas. A gente pega as crianças dos condomínios, dos clubes, né? Do golfe, do country. E, poxa vida, a gente faz campanha de kimono. Doe o seu kimono. E aí, você vai ter uma rotatividade muito grande desse material, que é caro, né? E a criança cresce, ela acaba não gasta inteiro o kimono, né? Ela cresceu, já perdeu, né? Rogério, uma coisa que eu achei muito legal num vídeo que você me mandou há muitos anos atrás, são as crianças que nunca foram pra praia. E eu vi um vídeo muito legal, né? As crianças que nunca tinham... E não era nem tão crianças, muitas vezes. A gente tá falando isso hoje, né? Pré-adolescentes, 14, 15 anos, adolescentes, já que nunca tinha tido a oportunidade de ir pra praia. E você levava eles de ônibus, eles entravam vendados, né? De mão dada, pra não cair, pisando na areia, e ele,
Como é que foi essa experiência? Vamos lá, a gente percebia, Flavião, que muitas crianças do projeto, a grande maioria, nunca tinha visto o mar. Então a gente criava treinamentos, eu tenho uma relação fantástica com o Rogério Sampaio, um amigo irmão que a vida me deu. O Rogério Sampaio foi medalha de ouro em 92, Barcelona. Hoje é o diretor executivo do COB. Então eu sempre estava na academia do Rogério. O Rogério sempre me recebeu de braços abertos lá, né? Ele, o Ivo. E aí eu percebia que muitas crianças, e aquela que não competia? Eu comecei a me preocupar com aquela que não tinha nenhuma vocação para competição, não tinha nenhum talento e que não gostava do judô competitivo. E esse? Ele não pode ficar às margens, ele não pode ser colocado de lado. E aí criei esse projeto de levar todo mês de novembro, e volto agora em 2024, que legal. De levar pelo menos 40 crianças para verem o mar pela primeira vez. 40 crianças? 40, é bastante. 40. E eles vão conhecer o mar pela primeira vez. E qual é o critério? Que hoje a gente atende 450 crianças carentes. Qual é o critério? Aí vem o esporte, né? O critério é quem tem bom comportamento escolar, quem tem uma boa conduta dentro das instituições, a criança da Alvorada, da Casa das Mangueiras, se tem uma boa postura dentro da instituição, e um relatório da família. Se está obedecendo o pai e a mãe, se tem sido um bom filho. E aí a gente tem os coordenadores das instituições, junto com os educadores, que fazem essa triagem e nos coloca as crianças, 40 crianças que vão conhecer o mar pela primeira vez. Viu que legal, Marquinhos? E volta na cultura do judô. E volta de novo dos aprendizados do professor Jigoro Kano e tudo. Roda ali naquela esfera, na base, né? Na base. Tudo que é feito pensar na base. Porque tem que ter critério para tudo, né? Por que levar um e não levar o outro? Né? E isso precisa ser muito claro para todas as crianças. Até para competição, professor, cortar o Flávio. Quando a gente tem ali 10 atletas ali no seu mix de atletas, quais vão competir, quais não vão competir? Como que funciona essa seleção? Isso tem que ser muito claro. Você tem que colocar lá atrás, no início da temporada. Ó, os critérios são esses, né? Ó, se eu tenho 2 atletas no mesmo peso, nós vamos fazer um circuito de competições. Se só pode levar um, quem tiver os melhores resultados nesse circuito é o atleta que vai lutar o Campeonato Paulista. Estou te dando um exemplo. Hoje já não existe mais, mas, por exemplo, a distribuição de recursos. É uma coisa que sempre me preocupou muito, de ser claro com os atletas. Ó, por que esse atleta está indo competir em Porto Alegre e você vai participar do torneio em Batatais? Né? O porquê das coisas precisam ser muito claras para que a equipe se sinta confortável. Voltamos batendo os combinados. Voltando nos combinados. É bom. Gero, esse negócio de ir pra praia, você teve um perrengue uma vez, você lembra disso, né? Como é que foi essa história aí? Conta aí, você alugou uma casa, a casa não existia. Verdade, cara. Conta como é que o que aconteceu e o que você fez pra resolver isso? Vamos lá. Loucura geral, né? Mais um treinamento em Santos com o Rogério Sampaio. E eu aluguei num site, isso faz alguns anos, aluguei no site lá uma casa. Cara, mas o golpe é perfeito, Eu falava com um cara por telefone, seu Silva, nunca mais vou esquecer. Ô, seu Silva, tudo bom? Manda um abraço pra ele. Ô, seu Silva! Aprendizado, né? Obrigado. Filho da mãe, né? E aí, esse seu Silva, eu falava com ele, ó. Seu Silva, eu tô indo então com 2 vans, 30 crianças pra Santos. Nossa. Nós vamos ficar uma semana com o Rogério Sampaio. O cara não tem um mínimo de consideração. 30 crianças, o cara deu continuidade no golpe. Deu continuidade, né? E é nesse misto mesmo. Metade carente, metade com condições financeiras. E todo mundo junto, vamos fazer treinamento em Santos. Beleza. E eu falava com ele, ó, mandou contrato. Conta corrente, contrato. Mandou contrato por e-mail. Pô, vou ligar no telefone comercial. Pneus, não sei o quê. Eu queria falar com o seu Silva. Um minutinho só. Toca a musiquinha. E aí o seu Silva atende. Falou, seu Silva, um dia a gente viajar. É um profissional mesmo, né? Falou, ó, eu preciso saber como é que tá a distribuição de camas nos quartos para separar as meninas dos meninos, quem são as crianças menores que vão ficar em tal quarto. Falou, liga pra minha mulher. Você pega o telefone fixo, liga, cara. Aí a mulher fala, professor, não esquece de levar roupa de cama, aquela conversa toda. Fui lá, fiz o depósito. Bora pra Santos. Hora que tava descendo ali no último posto, peguei o telefone e falo pro seu Silvio que tô descendo. Esse número está desligado. Vou ligar nos 2 fixos, né?
Esse número não E existe. você em Santos, vamos deixar bem claro. Descer na serra, descer na serra. Puta que Eu pariu. comecei a suar, falei, tô achando que eu caí num golpe. Tinha pago o negócio todo, falei, pô, caí num golpe. Cheguei na rua, paramos as 2 vans, nunca vou esquecer. Paramos as 2 vans e tal. Eu tenso pra caramba, a garota super feliz, sem saber de nada. Chegou um taxista, falou, você tá procurando o número 480? Eu falei, é esse mesmo, ó, desculpa, o senhor caiu num golpe. É a 5ª pessoa que vem aqui no período de 1 semana. Essa rua vai do número 80 ao número 200. Nossa. Não tem o número 480, o senhor caiu num golpe. Nossa. Com 30 crianças. E aí, liguei pro Rogério. Rogério, corre aqui. Chegou lá em 10 minutos. Ele era secretário de esporte da cidade. Isso. Beleza. Cheguei lá. Falei, Rogério, caí num golpe, cara. Ele falou, cara, não tô acreditando. Ele olhou pra mim, né? Tava na beira do mar. Ele falou assim, cara, será que a hora que a maré baixar, a casa não aparece? Eu falei, não briga com essas coisas, cara. Não briga com isso. Nessa hora. Aí, resumindo, fomos pra um alojamento. A garotada levou um pouquinho de dinheiro, cara, porque eu tinha contratado até o caseiro pra fazer comida pra eles. Falei, Tava não, tudo pronto tava pra eles tudo só pronto. treinar. Eles só iam chegar lá e treinar, Treinar. não se preocupar com mais nada. Ficamos num alojamento, lógico, frustrante, porque eles ficavam vendo a casa, piscina, Aham. mesa de ping-pong, e fomos para um alojamento duro, embaixo de umas arquibancadas lá. Aí veio o segundo problema. Pô, acabou o dinheiro da garotada. Tinha 30 crianças para comer. Café da manhã, almoço e jantar. Nossa. Fiz as contas. Falei, cara, eu vou alugar outra casa. Aluguei um outro apartamento grande. Esse existia. Esse existia. Eu fui Você lá, foi ver. fui ver, aluguei. Foi uma viagem incrível, porque as meninas faziam a comida. Então as meninas se viraram com o macarrão, legal. com a salada, com a batata. Os meninos faziam a limpeza do apartamento todo. Então os meninos lavavam os banheiros, limpavam todo o apartamento, arrumavam a cozinha. As meninas se preocupavam em fazer a comida. Foi uma experiência fantástica. É a coisa que me deixa muito feliz. Os pais se reuniram. Um dia antes me mandaram uma mensagem perguntando quanto eu havia perdido financeiramente. Falaram, em dias de hoje, Flavião, uns 15 mil. Nossa, Senhora. Rogerão, tudo isso. Imagina Porque quanto assim, Paulada, hein? muita criança. Imagina também, quanto né? fica 30 crianças na praia? Uns Verdade. 15 mil reais. E os pais, com mais condições financeiras, é evidente que não os pais do projeto social, até porque não conseguiriam. Quando eu voltei, eles estavam com o envelope exatamente com o valor que eu tinha perdido, né? Me reembolsaram 100% disso. Então foi um momento que me marcou muito. Você emocionou aí, Rogerão. Sim. Isso é credibilidade, né? Que legal. Parabéns. Não dá parabéns, pra legal. não esquecer, né? Não dá pra não esquecer isso. Então, foi massa. Foi legal. Foi Agradece o seu Silvio lá que te deu golpe. Seu Silva. Seu Silva, que experiência que ele te proporcionou sem querer, né? E essa credibilidade, eu falo que Confúcio falava isso, né? Confúcio. Palavras convencem, exemplos arrastam. Então a gente precisa ensinar as nossas crianças com os exemplos e não com as palavras. Ele falou isso, eu acho que se ele tivesse vivo hoje ele mudaria, né? Palavras podem até convencer, mas os exemplos continuam arrastando pessoas. Que legal. Perfeito. Rogério, você é muito emocional, né? Sou coração. Você é muito coração, né? Isso eu acho legal, porque você faz uns festivais, eu sempre falei pra você, você tá no esporte errado, você tá no emprego errado, meu. Você faz uns festivais de entrega de faixa que eu me impressiono, né? Eu tive eu vou contar uma que aconteceu comigo, você falou, Flávio, vou fazer um festival, vai lá. Pô, eu fui lá no SEIB, né? E o meu ídolo era o Aurélio Miguel, nosso, né? Porque a gente veio dessa geração, Aurélio Miguel ganhando em Seul. Seul, 88. 88, depois ele veio ganhar de novo. 96, 96 foi em Atlanta. terceiro em Atlanta, né? Um cara excepcional, né? Um cara excepcional. E aí, de repente, eu tô lá, o evento cheio, lotado, você começa a contar a história do Aurélio Miguel, começou com 12 anos, porque tinha problema respiratório, né? Uma coisa assim. E de repente você fala, eu apresento o Aurélio Miguel. E o Aurélio Miguel, por incrível que pareça, eu não tinha reparado, ele saiu de trás aqui de mim. E hoje eu conheço ele, já almocei com ele, mas eu nunca tinha visto ele, né? Ele saiu aqui de trás de mim, eu me arrepiei. Falei, puta, o Aurélio Miguel tava aqui atrás de mim, né? Você tem um contato com essa galera muito próximo, é muito legal, né? Como é que surgiu esse contato dessa galera aí? Eu costumo dizer que o meu maior... São amigos, né, meu, hoje, né? O meu maior orgulho foram os amigos que eu conquistei no decorrer da minha trajetória. Então, os amigos que eu... O que é mais legal?
é justamente isso que você está falando. Aqueles caras que eu idolatrava na televisão, que eu torcia, pá, vai Sara, a Sara vai ganhar primeiro ouro do Brasil. Cara, 3 anos depois essa pessoa estava na minha casa almoçando com a Vanessa e a gente juntos. Entendeu? Então assim, isso é um orgulho que eu tenho muito grande. Os meus grandes ídolos se transformaram nos meus grandes amigos. Rogério Sampaio, 92. Sampaio. Pô, eu tava lá com 15... o Sotogar é aquele que tinha, eu tava lá com 15 anos torcendo pro cara, hoje é um dos meus melhores amigos. Então isso é gratificante demais. E as trocas de faixa eu sempre idealizei. Foi eu que criei esse negócio, criei isso também. Era um momento tão especial quando eu era criança, eu recebia uma faixa nova e demorava, né, Flávio? Não era rápido assim. Não tinha grau na nossa época. Não tinha grau antes. Demorava 3 anos, 4 anos. Quando o professor te dava a faixa, cara, aquilo te... Era um negócio indescritível, era uma emoção enorme, né? Pô, passei pra faixa amarela, laranja, eu lembro certinho. E aí em 93, o Aurélio veio pra cá em 95. Em 93 eu comecei... Não, em 2003 foi quando você tava com o Aurélio. A gente já veio aqui outras vezes, sim, mas esse foi em 2003. Por quê? Meu filho mais velho tinha acabado de nascer. Você vai lembrar dessa cena? Vou lembrar. Já até lembrei. E aí, cara, eu lembro que na época tinha o Rei Leão. Lembra do Rei Leão que apresentava? Essa cena foi fenomenal. Tô arrepiado de lembrar. E aí todo mundo queria conhecer o filho do Sensei. E o cara, vou fazer diferente. Coloquei o Aurélio, meu primeiro... coloquei um garoto do judô tocando violino. Isso mesmo. Com a música do Rei Leão. E eu entrei com meu filho. Ele nasceu em setembro de 2003. Foi muito legal. Eu entrei com ele de kimono e faixa preta. Ele tava com 2 meses e meio de vida. E aí, pô, apresentamos ele pros pais e tal. E aí entrou o Aurélio. Então, a gente continua fazendo esse trabalho, do mesmo jeito. Continua contando como é que você apresentou ele como Rei Leão, é muito legal. Aí, pô, entrei com ele lá, igual o Rei Leão mesmo. Muito legal. E aí depois a gente chama o Aurélio. E até hoje a gente faz isso. Por quê? Precisa criar uma cultura esportiva. Eu lembro que quando estavam comemorando 2008, né, Rio de Janeiro, pô, aquela festa e tal, me fizeram uma pergunta. O que você acha? Como é que tá o coração do treinador brasileiro? Eu falei, nada, não tem sentimento nenhum sobre isso. Como é que um país que não tem uma política esportiva vai sediar uma Olimpíada? Né? Então, como não tem cultura esportiva, a ideia é essa. Por exemplo, há 2 anos veio a Mayra, né? A Sara veio. O que a gente faz? Evidente que o garoto de 10 anos não vai conhecer o Aurélio Miguel, porque ele não... o Aurélio Miguel ganhou em 88, o garoto nasceu em 2015. Né? Então, assim, é muito longe. Mas cabe a nós mostrarmos a história dessas pessoas. Sem dúvida. Então, como é que a gente faz? A troca de faixa, a criança faz uma avaliação, tem prova. E essa prova ele faz junto com o pai e com a mãe. Então, eu falo de todos os atletas do judô brasileiro, ou a grande maioria, mas dou ênfase em mais alguém. Por exemplo, Thiago Camilo. Pô, quem é o Thiago Camilo? Aí o cara tem que pesquisar no Google lá. O Thiago Camilo foi bimedalhista olímpico e campeão mundial. Que ano que foi? Tá o ano. E ele me traz essa prova. E ele faz a prova junto com a família. Porque o pai também não tem obrigação, mas alguém pode mostrar o caminho. Beleza. Então que é o sensei dele da casa dele. Né? E aí, beleza. O atleta a criança já fica sabendo quem é o Thiago Camilo, o pai fica sabendo que o cara é campeão, o cara é não sei o quê. Eu ponho umas 4 ou 5 perguntas sobre aquele atleta. E vai ter a troca de faixa. E aí estamos lá no meio do evento e eu começo, olha esse vídeo. Aí mostra o cara na Olimpíada, pá, derrubando, música. Pô, olha esse vídeo, quem é esse cara? Pô, Thiago Camilo. O que ele é? Thiago Camilo é bicampeão, bimedalhista olímpico, campeão mundial e tal. Todo mundo estudou sobre ele, Então solicito a todos que fiquem em pé, pois estamos recebendo Thiago Camilo. Impressionante. Essa emoção que... Cara, os pais choram, as crianças choram, o sensei é que chora de proporcionar esse momento para essa garotada. É assim que a gente trabalha nesse processo. A garotada e pro judô, né? Porque você tá levando a história ali, como aqui, o senhor falou. Rogério conseguiu fazer, eu não sei se no Brasil conseguiram fazer isso, acredito que não. Você fez a cidade do judô, lá no Ribeirão Shopping, e você conseguiu trazer o quê? 4 ou 5 medalhistas olímpicos. Foi a primeira vez
Honorato, Aurélio, não lembro. Veio Honorato, Aurélio, Rogério Sampaio, Henrique Guimarães. Veio um timaço. Timaço. E no ano seguinte, olha, eu não sabia disso, foi a primeira vez que nós reunimos, na época nós só tínhamos 3 medalhas de ouro olímpica e uma paralímpica com o Tenório. Uma não, o Tenório já tinha várias. Já tinha, tricampeão, eu acho. Mas eles nunca tinham se encontrado. Os 4 juntos se encontraram em Ribeirão Preto com o nosso evento. Que legal. Nós estávamos Rogério Sampaio, Aurélio Miguel, a Sara, tinha acabado de ganhar em 2012. Meu. Que legal. Né? A Sara venceu em Londres em 2012 e o Tenório. E o Tenório. Então, assim, nós reunimos os 3 ouros olímpicos e o ouro paralímpico aqui em Ribeirão Preto. Então é muito legal, né? Você fala da competição, eu lembro certinho quando a gente estava conversando, da Flavinha, do Thiago Basso, da Sibila, foi a primeira vez, e única, né? Ribeirão Preto conseguiu 3 medalhas no Pan-Americano de Judô. Única cidade do Brasil. Ganhamos de São Paulo, Rio de Janeiro, Curitiba, Florianópolis. Então, assim... Quem que foi, Rogério? Os 3 ouros, Thiago Basso, Sibila Fatioli e a Flavinha. E os 3 lutando dentro de um parque da Disney, crianças assim com baixíssimo poder aquisitivo, participando de uma competição nos Estados Unidos. E o Haas só não ganhou porque teve um ano que foi o Vitor Haas foi campeão depois. Foi depois, não foi? Foi campeão no México, na Cidade do México. Cidade do México, isso mesmo. Cidade do México. O Vitor Haas foi campeão pan-americano na Cidade do México. Pan-americano, meu. É muita vitória. Muitas medalhas, hein? Nossa senhora. Não, isso aí é um negócio impensável mesmo. Impensável. E aqui, professor, eu queria entender como que você concilia o papel de professor, o papel de colunista na CBN, o senhor é colunista, toda essa parte social e ainda família. Então eu queria explicar pra gente assim, como conectar tudo isso e não se perder no meio. Falo que gestão é tudo, né? Gestão você tem que gerir, né? Tem que gerir o tempo, mas a gestão precisa ser com qualidade para você atender bem tanto o projeto social, como os clubes, como a tua família. E a CBN veio com o objetivo de propagar o esporte amador, com o objetivo de sair da monocultura do futebol. E aí eu fui lá, bati lá com a Sandra Lambert. Ah, você que foi lá? Eu fui lá, bati na porta e falei, Sandra, eu queria... o projeto social e a CBN são trabalhos voluntários, tá? Uhum. Que foi a forma que eu encontrei de retribuir para a sociedade tudo que o esporte me deu. Muito legal. Então eu preciso devolver. Eu não posso só absorver da sociedade. Eu preciso devolver, tá? E eu falei, eu vou lá na CBN. E a primeira pergunta que eles me fizeram, você é candidato a alguma coisa? Eu falei, não sou candidato a nada. Falou, todo mundo que entra aqui no rádio é porque vai ser candidato a alguma coisa. Eu falei, não sou candidato a nada. E aí eu comecei a fazer... Que já foi uma surpresa para eles, né? Aí eu comecei a fazer os comentários dos Jogos Olímpicos de Tóquio, 2020, legal, que aconteceram em 2021. E eu sou apaixonado pelo esporte, né? Então eu fico horas a fio estudando, eu compro livros sobre o movimento olímpico, e eu comecei a fazer comentários sobre isso, teve uma repercussão muito positiva, muitos comentários na CBN, dos nossos ouvintes, e aí a primeira coluna chamava No Tatame. Mas no tatame, quem não gosta de luta vai deixar de assistir. Fica muito fechado ali, né? Falei, vamos fazer uma coisa diferente? E aí eu sugeri, vamos fazer o fair play. Que legal. Fair play. O que é o fair play? Fair play nada mais né, do que falar de todos os esportes olímpicos brasileiros, tudo que está acontecendo, tudo que vai acontecer em Paris, tudo que vai acontecer em Los Angeles, quais são os esportes. E o Fair Play fala muito sobre isso, sobre resiliência, sobre cartas na mesa, sobre jogo limpo, olhos nos olhos. Né? Então, Fair Play é um case de sucesso também, que eu adoro. Toda quinta-feira, 10 para meio-dia, eu vou para o estúdio da CBN, faço ao vivo e tenho um prazer enorme de retribuir, passar para a sociedade. Tanta gente boa em Ribeirão, tanta gente boa no interior de São Paulo, fazendo trabalhos excepcionais e pouca gente sabendo. Então, é um veículo de comunicação em massa, onde a gente fica feliz em poder contribuir. Nasceu pra isso, com essa voz, né, Rondino? É engraçado isso, né? Você já tem uma voz de locutor de rádio, né? Professor, dentro de tudo que o senhor falou, que pra gente finalizar, eu queria entender como que dentro do tatame, o senhor como um educador ali, como um sensei,
você ajuda as crianças a identificar os seus propósitos de vida, aplicar isso na vida fora ali do tatame e nas suas carreiras? Vamos lá. A criança, ela precisa ser tratada... Eu lembro de um professor na Academia Brasileira de Treinadores, e isso me marcou muito. Ele ficou por 20 anos na Rússia, tá? Treinou na Rússia, é um grande fisiologista, e ele me falou assim, na Rússia, se você não tiver doutorado, você não encosta numa criança. Doutorado em educação física. Isso me marcou muito. Então os caras ficam o dia inteiro em laboratórios, estudando, e aí ele sai do laboratório às 5 da tarde e vai para o campo. Ele vai para a pista de atletismo, ele vai para a natação, ele vai para o tatame, e isso faz com que o esporte cresça muito. E isso me marcou muito. Então, canalizar, tá, cada criança para o seu melhor caminho, a sua melhor versão, vamos chamar assim, também é o papel de um sensei. Né? De repente você identificou que aquele atleta não vai ser um atleta de alto rendimento, que ele não vai chegar numa Olimpíada, mas ele pode ser o melhor médico, ele pode ser o melhor dentista, o melhor engenheiro, ou o melhor daquilo que ele se propuser a fazer. Legal. Então esse é o nosso propósito, de mostrar que eles podem ser o que eles quiserem, mas faça com excelência. Esse é o nosso caminho com a garotada. Perfeito. É isso aí. Gerão, queria agradecer aí tua presença, obrigado aí por ter aceitado o nosso convite. Muita conversa legal, né? Achei legal você se emocionar e tinha certeza que isso ia acontecer, porque o Rogério é muita emoção mesmo, né? Parabéns pelo trabalho que tem feito aí, continua fazendo, se reinventando, né, Rogério? Se reinventando. Todo dia, né? Eu falo isso para meus professores, o judô, o esporte muda a cada segundo. A gente não pode ficar na mesmice, tratando o esporte de forma amadora e arcaica, a gente tem que trabalhar de forma profissional. Eu falo isso muito para todos os profissionais, principalmente educação física. Eu lembro conversando com um amigo, ele falou, eu falei, cara, eu sou um cara correto, mas pô, eu não tenho muita abertura, né, com bancos, eu não sou um cara que tem muito acesso a isso. Ele falou, cara, você precisa ter uma empresa, faz um CNPJ, movimenta, contrata pessoas, né, saia da mesmice do esporte amador e trate melhor o seu cliente, faça um contrato de fidelização. Eu acho que o caminho do esporte é esse. O mundo está dinâmico, né? O mundo hoje é muito dinâmico, você não pode ficar parado, tem que estar sempre rodando, conhecendo mais, aplicando, errando e aprendendo. É o dinamismo do mundo. Novembro desse ano pro Japão. Olha aí. Que bacana. Vou lá beber água da fonte. Que legal. Preciso. Faz muitos anos que eu não vou. Mas vou lá aprender. Quanto tempo você vai ficar lá? 30 dias. Vou ficar 30 dias no Japão. Nossa, que maravilha, hein? Vou ficar 30 dias no Japão. Tô bebendo água da fonte e trazendo conhecimento para os nossos alunos, para os nossos amigos. É isso. Bacana demais. Gerão, obrigado mais uma vez aí. Valeu, eu que agradeço, cara. Obrigado aí por ter aceitado o convite aí. Marquinhos, pode se despedir do nosso CC. Bom, obrigado, Rogério, obrigado, Flávio. Agradecemos todos que ficaram até o final. E, voltando do Japão, marcar outro pra... Falar daquilo que a gente ama fica fácil, né, gente? Então, fica gostoso, né? Então, combinado o próximo, voltando do Japão. Tá combinado. Nós estamos combinados aqui. Tá combinado. Valeu, pessoal. Obrigado pela oportunidade. Um abraço. Abraço. Valeu.